Olá pessoal, eu, Carlos Eduardo e o Marcos Vinícius iremos falar um pouco sobre testes em ambientes distribuídos. Desse modo, iniciaremos com uma breve introdução e falaremos um pouco sobre os desafios, seguido então dos tipos de testes, frameworks, fechando com as conclusões. Sistemas distribuídos são complexos. Um sistema não distribuído reside em um computador físico, enquanto que no sistema distribuído tem componentes que estão localizados em múltiplos computadores. Alguns componentes podem residir em computadores em um mesmo local físico ou não. Existem muitos frameworks e abordagens distintas para realizar os testes em sistemas distribuídos. E alguns dos fatores que devem ser levados em conta são falhas de sincronização e falhas em um nó específico. Os desafios na área de testes em sistemas distribuídos são ambientes heterogêneos, configuração complexa, sincronização, localização de erros, manutenção de resultados e automação distribuída. O desafio de ambientes heterogêneos se qualifica quando os sistemas distribuídos têm de trabalhar sobre vários tipos de ambientes, por exemplo, diferentes arquiteturas e hardware, sistemas operacionais e vários componentes de softwares e versões. Um bom exemplo é a plataforma Java, que tem muitas versões. Para enviar um produto, o seu desenvolvedor deve testá-lo em todas as combinações e ambientes suportados. Em termos de configuração complexa, ao iniciar um sistema distribuído, é comum que alguns parâmetros de configuração tenham de ser passados para o sistema. Por exemplo, a OmniOrm, a qual é uma implementação Corba, tem mais de 20 parâmetros de configuração. Em muitos casos, a aplicação tem de ser iniciada e interrompida várias vezes para testes. Em outras palavras, as configurações complexas induzem testes complexos. A sincronização é uma questão importante nos testes distribuídos. Em um sistema distribuído, muitos hosts e por vezes banco de dados, servidor web ou servidor de aplicativos estão envolvidos. Se um host ou servidor remoto cai ou fica lento, o teste pode ficar em espera por um tempo indeterminado. Deadlock ocorre também muito facilmente nos sistemas distribuídos. Definir um limite de tempo é, portanto, uma necessidade em testes distribuídos. O objetivo do teste é encontrar e localizar erros no software. Em um ambiente de teste local autônomo, normalmente não é difícil localizar o erro. Combinando os resultados do teste com uma ferramenta de depuração, os desenvolvedores podem encontrar a localização de erros no programa. Contudo, no ambiente de teste distribuído, os programas a serem testados estão localizados em diversos hosts, e um erro pode ocorrer em qualquer um desses. O desafio de manutenção de resultados encontra-se no fato de que os testes são apresentados e em seguida descartados. Em muitos casos, apenas os resultados mais recentes são mantidos. Como há um só ambiente para o teste, os últimos resultados são muitas vezes tudo o que os desenvolvedores precisam. Em testes distribuídos, os ambientes são heterogêneos e o número de combinações de ambientes e configurações é enorme. Os testes que eventualmente forem validados em um ambiente não necessariamente serão validados em outro. Sem um bom repositório, os desenvolvedores podem facilmente tornar-se confusos com os resultados do teste. A automação distribuída é necessária para permitir que um framework de testes possa executar muitos testes ao mesmo tempo. No entanto, a automação de testes distribuída é mais difícil, já que os mesmos têm de ser iniciados automaticamente em ambientes heterogêneos com várias configurações. Vamos estudar agora os tipos de teste. É importante salientar que as metodologias de teste são muito abrangentes. Portanto, nessa sessão iremos dar ênfase apenas nos testes de unidade e nos testes baseados em cenários, bem como iremos mostrar frameworks para os dois tipos. Testes de unidade. O teste de unidade, ou teste funcional, é o nível mais baixo de testes, e muitas vezes é escrito antes do próprio código. O teste de unidade garante que cada função ou método no programa funciona corretamente antes de integrá-los. Também serve para reduzir a complexidade de alguns módulos. O DisUnit é um framework baseado em JUnit e busca solucionar alguns dos problemas de teste de unidade em sistemas distribuídos. Sua arquitetura é dividida em 6 módulos. O DisUnit Framework, que é o núcleo do framework, e que fornece as funcionalidades básicas e necessárias para realizar os testes. O Bootstrap Server,
que é utilizado para controlar a execução de testes distribuídos. Ele amplia a capacidade de automação do JUnit para testes distribuídos e suporta a interface Application Invocation para iniciar e parar um pedido remoto. JUnit Database. Este módulo é utilizado principalmente para ajudar na manutenção dos resultados, embora os resultados possam ser vistos em tempo de execução ou ser registrados em arquivos XML. A estrutura do JUnit é projetada para usar um banco de dados como repositório dos principais resultados. A JUnit é uma interface que fornece a capacidade para a execução de testes no ambiente gráfico. JUnit Extension. JUnit é projetado para ser fácil de usar para todos os tipos de sistemas e aplicações distribuídas, os quais necessitam de diferentes tipos de recursos. O pacote extensão é utilizado para abordar essa diferença. A extensão atual tem implementado apenas dois tipos de pacotes, Corp e Corba. JUnit Runners. O JUnit utiliza runners para ajudar os desenvolvedores a executar os testes. Portanto, o JUnit também tem seus próprios runners para executar testes distribuídos. Atualmente temos 3 runners implementados, um baseado em XML, um com foco em banco de dados e o último para bancos de dados remotos. Iremos introduzir agora os testes baseados em cenários, que nada mais são do que scripts de testes desenvolvidos com base na especificação de cenários do sistema, os quais podem ser sequências de eventos, ações ou pré- e pós-condições. O framework para testes distribuídos baseados em cenários é dividido em 3 camadas. O front-end, que permite que o testador especifique os cenários de teste, utilizando representações textuais ou gráficas, permite que ele consulte o banco de dados e reveja o resultado de testes. A camada do meio facilita o acesso do banco de dados para armazenar especificações de testes e resultados. A terceira camada se chama camada de sistema-alvo. Nela é possível que agentes de teste ajam como proxies do mestre de teste e realizem testes em outros sistemas em nome deste mestre. Entre suas principais características podemos destacar 3 em especial. A primeira é que ele executa script de testes automatizados. A segunda é que ele permite execução automatizada de testes distribuídos. E a terceira, mais importante, é que este framework permite 3 tipos de testes diferentes: teste de unidade, teste de integração e teste de sistema. A seguir temos uma lista de outros tipos de testes comuns a sistemas distribuídos. Dentre eles estão teste de regressão, o teste de aceitação, o teste de concorrência, o teste de escalabilidade e o teste de tolerância a falhas. Lembrando que essa lista não contempla todas as naturezas de testes em ambientes distribuídos. Conceber, construir e especialmente testar um sistema distribuído não é um processo simples, mas não é impossível. As informações encontram-se muito dispersas pela internet, tornando difícil o ato de sintetizar o assunto. Em sua maioria, as fontes de pesquisas e os frameworks vieram de referências acadêmicas, mostrando uma certa escassez do assunto em âmbito comercial, o que talvez seja causado pela falta de padrões definidos.